Oi, minha gente, como vão todos vocês? Tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus, Deus é bom. Estamos caminhando, estamos vencendo, vamos vencer, né? Cada dia vai melhorar, cada dia vai ser diferente, as coisas vão passar em nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza disso. Enquanto isso a gente vai trabalhando, enquanto isso a gente vai se esforçando para poder dar a vocês esses estudos, dar a vocês esse treinamento à palavra de Deus. Eu espero que vocês estejam participando. Muito obrigado por todos aqueles que até agora estiveram comigo participando nos estudos que eu fiz, nesse estudo temático que eu fiz das parábolas de Jesus Cristo. Todos os vídeos estão no YouTube e também, se eu não me engano, no Facebook de Cristo Centro Oficial. Você pode entrar lá, são mais de 10 vídeos, 11 ou 12 vídeos, e você pode estudar todas as parábolas, você pode estudar aquelas que você perdeu, você vai encontrar lá também. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos iniciar um novo tema, né? Nós vamos falar sobre a ética do comportamento cristão. Nós estamos seguindo, vamos seguir, e talvez por muito mais tempo, como fizemos com as parábolas de Jesus, o tema que nós temos em nossas igrejas, que vai ser antes e depois de Cristo, a ética do comportamento cristão. Então nós vamos estudar vários temas éticos, vamos falar sobre os 10 mandamentos, a ética dos 10 mandamentos, vamos falar sobre a ética do Sermão do Monte, e vamos fazer um paralelo entre a ética do Antigo Testamento e a ética do Novo Testamento. E eu tenho certeza que serão temas bastante importantes, alguns serão bastante polêmicos, tenho certeza disso, mas vamos tratar de aprender muitas coisas importantes que Deus tem para nós nesse tempo, né, que estamos vivendo. Antes de tudo, nós vamos começar orando. Querido Pai Celestial, nós te damos graças por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. E esta noite, Senhor, nós iniciamos um novo tema do estudo da Tua Palavra e te pedimos, ó Deus, a Tua sabedoria, a Tua graça, Senhor, a revelação do Teu Espírito Santo, meu Pai, que tenhamos esse tempo poderoso, meu Deus, de estudo e conhecimento da Tua Palavra em nossa vida, que ilumina, que enriquece, que aquece os nossos corações, ó Deus, nos ensina e nos capacita em como servir melhor ao Senhor. Queremos ser obedientes, queremos ser, Senhor, pessoas com comportamentos saudáveis, com valores, princípios de Deus em nossas vidas. Senhor, meu Deus, abençoa cada um que se propõe a estar conosco no estudo desta palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor os ajude, que o Senhor os capacite, abra a nossa mente, o nosso coração, Senhor, que a Tua instrução entre em nossa vida para provocar uma transformação, uma mudança radical em nós, Senhor, nas áreas que sejam necessárias, ó Deus, que a Tua palavra seja aplicativa, não seja apenas teórica, mas bastante prática para nós, ó Deus, para a compreensão que precisamos ter para a nossa vida diária, para a nossa família também. Senhor, abençoa a casa. Visita agora, em nome de Jesus, essa noite, a casa de cada um dos teus filhos que estão comigo agora, em cujas casas estão entrando essa ministração da palavra. O Senhor abençoe, o Senhor traga paz, o Senhor traga luz, alegria, que o teu evangelho resplandeça nessa casa, trazendo, Senhor, acima de tudo, a tua presença, a tua alegria, a tua provisão e a tua saúde. Senhor, obrigado, meu Deus, nós oramos agradecidos ao Senhor pelas tuas imensas providências em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te agradecemos por tudo, te engrandecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, minha gente querida. Quero começar dizendo para vocês que nos anos 80, quando eu fui aluno da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, eu tive aulas de ética. E eu me lembro muito bem que em alguns momentos nós tivemos discussões acaloradas sobre este tema, porque envolve temas bastante polêmicos, né? Por exemplo, como o tema da mentira, o tema do aborto, é errado mentir,
é aceitável mentir em algumas situações, nunca devemos mentir, podemos mentir de vez em quando. E também discutimos assuntos bastante polêmicos também, como o aborto. É certo, é correto o aborto? Em casos o aborto é correto, é sempre errado. Tem alguns casos que é aceitável. Bom, são temas bastante polêmicos ainda mais, continuam sendo polêmicos ainda nos dias de hoje. Naquela época já eram polêmicos, né? Estou falando dos anos 80. Muito bem. Nos anos 90, quando nós, minha esposa e eu, voltamos de Guatemala, onde nós estivemos por 3 anos, eu fui dar aula em seminários, dei aula no seminário e dei aula de ética. E para mim foi muito instrutivo. Você muitas vezes aprende muito ensinando. Depois você se prepara, você estuda e depois você vai ensinar e aplicar aquilo. Então, espero que nós possamos ter realmente, a gente seja bastante instruído, né, pelo Espírito Santo nesse tema tão importante para nós, nos dias de hoje e para a nossa geração. Nós estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais pluralista e materialista. Os valores estão sendo cada vez mais questionados. A internet trouxe uma massificação de ideias que tem feito pessoas sinceras questionar até mesmo os princípios da palavra de Deus, a validade dos princípios da palavra de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos de muitos questionamentos. Pastores, pais, professores, educadores estão sendo constantemente confrontados pelo secularismo ideológico. A igreja está sendo confrontada não somente na sua fé, mas também na sua conduta e em seu comportamento. Algumas coisas que eram consideradas erradas e até imorais antigamente, hoje elas são consideradas normais por muitos cristãos. Vamos tentar estudar essas situações, logicamente, à luz da palavra de Deus, sempre, sem nenhuma pretensão de achar que vamos conseguir abordar tudo sobre este tema, tudo que envolva esse tema, porque é muita coisa, né? É muita coisa. Portanto, eu prefiro abordar temas mais bíblicos, crendo que a única maneira de conhecer a ética cristã é conhecendo ao Senhor, é tendo uma revelação de Deus e se relacionar com a sua palavra. Porque nós falamos da ética cristã, né? A ética cristã não está centralizada no homem, ela está centralizada em Deus. Ela não está centralizada no homem e nem na filosofia, ela está centralizada em Deus e em sua palavra. Que interessante. Em uma sociedade que muda tanto, a pergunta que devemos fazer, né, porque é uma sociedade que está mudando da noite para o dia, que devemos nos envolver? Devemos realmente nos envolver neste mundo de trevas, de tanto egoísmo, prepotência, de orgulho? Devemos manter distância, ficar longe de tudo isso? Devemos realmente nos envolver? Como viver no meio de tudo isso? Como vencer a dúvida e o temor causado pelo certo ou pelo errado? Em estar fazendo certo ou estar fazendo errado? É certo ou é errado? Está certo ou está errado? John Stott diz que só existem 2 possíveis atitudes que nós podemos adotar com relação a esse mundo, diante desse mundo. Uma é escapar, a outra é se envolver. Até existe uma terceira, que é se acomodar, como muitas pessoas fazem. Agora, é muito mais difícil se acomodar quando em algum momento, sempre, algumas situações vão exigir de nós um posicionamento, sim ou não. Ora, por exemplo, com relação ao aborto, como já falamos, nós não podemos simplesmente não ter uma opinião, uma posição diante disso. Nós vamos ter uma posição, ela não pode ser meia posição, ela não pode ser uma
uma posição relativa nem subjetiva, nós temos que nos posicionar. E ponto final. Escapar é dar as costas. Sinceramente, é dar as costas, é ignorar, é deixar para lá, é ignorar toda a sujeira do mundo e decidir que nós não temos nada a ver com isso, que nós vamos para o céu, que se exploda tudo o que acontece aqui, enfim, ter essa posição escapista, né? Agora, envolver-se seria não viver o que o mundo vive, não se envolver no mundo abraçando o que o mundo faz e fazendo o que ele faz, não nesse sentido, mas olhar esse mundo com um olhar de compaixão, com um olhar da compaixão e da misericórdia de Cristo e poder de alguma maneira envolver-nos sim no sentido de ministrar, pregar a palavra, ajudar, fazer obras, enfim, é nesse sentido que eu digo. Amy Carmichael, uma mulher que foi missionária a vida toda, inclusive quando ela sofreu um acidente e ficou em cadeiras de roda, paraplégica, ela continuou servindo ao Senhor, continuou sendo missionária. Um dia ela teve uma visão e essa visão que ela teve, ela escreveu num folheto e essa visão correu o mundo e chegou nas minhas mãos nos anos 80. E essa visão impactou a minha decisão de servir ao Senhor, de ser um missionário inicialmente. Porque eu sempre, no meu coração, eu tinha o chamado, o desejo de ser um missionário. Ela conta que teve uma visão quando estando acordada, de como as pessoas caminhavam para um abismo durante a sua vida e caíam nesse abismo. E gritavam e se desesperavam, algumas se agarravam tentando escapar e não conseguiam. E ela conta como ela via alguns cristãos que tentavam desesperadamente impedir que essas pessoas caíssem nesse abismo. Mas a quantidade de pessoas que caminhavam para esse abismo era muito grande e a quantidade de pessoas que tentavam impedir que essas pessoas caíssem nesse abismo era muito pequena. Era quase impossível. Elas até conseguiam que alguns se desviassem e não caíssem nesse abismo, né? Outros, segundo ela, e ela sabia que essas pessoas eram cristãos que estavam tentando impedir que essas pessoas caíssem no abismo, outros apenas ignoravam, continuavam se divertindo, fazendo piqueniques e até se reunindo para orar e cuidando da sua própria vida. É um retrato constante da realidade em que vivemos hoje. Agora, como viver neste mundo sem se contaminar com este mundo? O que está certo? O que está errado? Quais são os posicionamentos que nós precisamos ter, né? Antes de continuar, eu quero fazer uma breve e bem curta definição do que é ética. A palavra ethos, de onde nós trazemos a palavra ética, ela aparece várias vezes no Novo Testamento. Eu vou ler apenas alguns versículos, não vou ler todos, são vários. Se você colocar na concordância bíblica a palavra costumes, você vai encontrar, principalmente no Novo Testamento, que muitas vezes a palavra ela é derivada da palavra ethos, ou traduzida a palavra ethos, que significa ética. Em todas as passagens que nós vamos ler, por exemplo, ela é traduzida como costumes. Lucas capítulo 1, versículo 9, por exemplo. Eu não vou ler todas, mas nós temos outras passagens. Lucas capítulo 1, versículo 9, diz assim: Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário de Deus e oferecer incenso. De acordo com o costume, de acordo com a ética. Então, essa é a palavra ethos, que significa ética. João capítulo 19, versículo 40. João capítulo 19, versículo 40,
que diz assim: tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. É a mesma palavra, Atos 6:14. Atos 6:14 diz assim: pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Muito bem. Em todas essas passagens, essa palavra é traduzida como costumes. O que significa ética? Bom, ética, resumidamente, filosoficamente, é a ciência da moral. Agora, ética também é a consideração do que é certo e do que é errado, né? Há uma ética que é secular e filosófica, e a ética que é cristã, da qual nós vamos tratar, a qual nos interessa, né? Ela nos interessa, a ética cristã. Ora, ética secular, ela trata com os costumes e hábitos. Busca a verdade, mas só que ela faz isso através da razão, né? É uma ética subjetiva, tanto é que cada um tem a sua ética, cada um tem o seu pensamento com relação a certas situações. Alguns acreditam que certas coisas são erradas e outros acreditam que as mesmas coisas são certas. Porque é uma ética subjetiva, é uma ética que se submete à cultura, que se submete, aos pensamentos da época, às ideologias, é a ética ensinada nas universidades, né? Então, nós não vamos nos dedicar a esse tipo de ética porque ela não nos interessa, mas sim vamos falar sobre a ética cristã, que não é subjetiva, que não é sujeita a nenhuma cultura, nenhum pensamento filosófico, muito menos à razão humana, de forma nenhuma. Ela se baseia na vontade de Deus, na palavra de Deus, na moral de Deus. Ela é um mandamento divino, porque ela tem que ver com a moral imutável de Deus. Emil Brunner disse que a ética cristã é a ciência da conduta humana determinada pela conduta divina. Olha que lindo isso. É a ciência da conduta humana determinada pela conduta divina. Ora, isso está nas Escrituras em todos os lugares. Olha, sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. Sejam perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial, disse Jesus. Então, a conduta humana alinhada ao mandamento divino, ao caráter de Deus, a ética, a própria ética de Deus. Que maravilhoso isso, né, irmãos? Na realidade, é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Uma coisa precisa ficar bem clara, para nós cristãos, os preceitos morais apresentados na Bíblia são absolutos, eles não são relativos. Eles não dependem de tempo, de cultura, de ninguém. Por isso, é importante determinar que a ética cristã é uma revelação da perfeita vontade de Deus, cujo ponto central é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Ora, a nossa vida cristã está fundamentada na vontade de Deus e revelada em Jesus Cristo. A Bíblia é nosso manual ético. Ela é, para nós, cristãos evangélicos, a fonte e norma de ensino e prática cristã, ponto final. Tanto é que eu comecei essas séries de estudos logo que começou a pandemia, falando sobre a inerrância da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é verdade absoluta, incontestável, que não há mentira, não há erro, ela é infalível. É isso que nós cremos, não importa o que os outros creem ou acham, é o que nós cremos, é o que a palavra de Deus é para nós. Ora, a Bíblia diz, em Tiago capítulo 1, versículo 17, Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim:
toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Não muda. Ele não muda. Mas a sombra, durante o dia, a sua sombra, se você observar, ela está aqui em um momento, daqui a pouco ela já está mais para lá, mais para lá, mais para lá, até chegar a desaparecer até. Né? Mas aqui diz, Deus não muda. Nós já vimos como seu caráter e sua moral são imutáveis, totalmente imutáveis. Portanto, tudo que Deus disse, tudo que Deus deseja como sua vontade para nós, também é imutável, de Gênesis a Apocalipse, né? De história a história, antes e depois de Cristo. E é interessante que nós vamos estudar sobre isso. Esse é o nosso tema do mês, justamente quando está correndo aí no nosso Congresso Nacional um projeto de lei querendo mudar, querendo tirar de todas as coisas, de toda a literatura, o C e o DC, antes de Cristo e depois de Cristo, colocando antes da Era Comum e depois da Era Comum. Isso é invenção de alguma professora maluca por aí, que agora está colocando isso. Logicamente esperamos que se conteste, que se não permita que isso prevaleça, não é verdade? Mas é porque isso é verdade. A história se divide mesmo em antes e depois de Cristo e ninguém pode mudar isso, mesmo que queiram tirar Cristo da história. Nunca vão tirar ele de forma nenhuma da realidade de que ele é o centro da história e ponto final. Então, seus mandamentos são imutáveis. Pensando nos mandamentos eternos, vamos começar vendo alguma coisa no Antigo Testamento. Vamos falar sobre a ética dos 10 mandamentos. Eu acho que vai ser muito interessante a gente ver isso. Os 10 mandamentos, a gente tem que perguntar, os 10 mandamentos têm validade para nós? Ou eles só servem para os judeus ou para os cristãos? É viável falar sobre os 10 mandamentos na sociedade moderna? Ora, quando geralmente nós, a maioria de nós, quando pensamos no Antigo Testamento, quando pensamos nos 10 mandamentos, nós nos lembramos daquele filme dos anos 50, final dos anos 50, começo dos anos 60, que foi realmente que é realmente um filme espetacular, uma obra-prima. Nós nos lembramos de Moisés com aquela barba branca, de Deus escrevendo em fogo as tábuas da lei e tudo. Para nós vem essa imagem que ela é antiga, que ela é muito antiga, dá impressão de antiguidade, de uma coisa que parece que está longe dos tempos modernos de hoje. Mas isso é apenas uma imagem, não é a essência. A essência é o conteúdo do que a palavra de Deus foi escrita naquele momento, foi determinada, foi trazida. Ora, quero ler. Vamos ler Êxodo capítulo 20, embora também a gente tenha Deuteronômio capítulo 5, mas vamos ler, porque Êxodo capítulo 20, ele detalha um pouquinho mais, né? Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao versículo 12, assim. Vamos deixar aberta aqui a Bíblia. Êxodo, isso. Êxodo 20, de 1 a 12, diz assim: E Deus falou todas estas palavras. Deus falou. É importante deixar isso bem claro. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito e da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus.
Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Nós sabemos que os 10 mandamentos foram dados quando o povo de Israel estava acampado ao pé do Monte Sinai. 38 anos depois de caminhar pelo deserto e chegar à fronteira da terra prometida, Canaã, 38 anos depois, quando o povo já se preparava para entrar em Canaã, os filhos daquela geração começaram a reclamar dos mandamentos. Que interessante isso, já não queriam cumpri-los. Eles estavam olhando as outras nações, eles estavam olhando o que estava acontecendo nas outras nações, eles estavam cobiçando aquilo que tinha as outras nações, eles estavam se pendendo aos deuses das outras nações, desejando as mulheres das outras nações. Ora, isso, irmãos, é interessante porque eles estavam fazendo isso até com respeito aos seus pais, mas na medida em que uma geração se ia, a outra vinha bastante rebelde aos mandamentos divinos. Isso é uma coisa interessante, porque isso é uma coisa que está acontecendo já há muito tempo. E é uma preocupação que nós temos em não permitir que a próxima geração se perca, que a próxima geração se envolva com esse mundo, deseje as coisas desse mundo e comecem a reclamar dos mandamentos de Deus e comecem a reclamar da lei de Deus e se tornem rebeldes ao Senhor, né? Então, essa é a nossa preocupação, esse trabalho que nós queremos realizar, nossa preocupação é ensinar as crianças, nossos adolescentes, a ensinar-lhes os princípios, os mandamentos da palavra de Deus, né? Então, se os 10 mandamentos são para o povo de Israel, então eles não são para nós? Ora, nós não somos o Israel natural, mas somos o Israel no sentido espiritual, no plano da salvação e no direito da adoção. Somos, através da salvação em Cristo, por direito, filhos de Abraão, porque somos da fé. Olha, quero ler com vocês 2 versículos importantes nesse sentido. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3, 29, que por sinal nós estivemos estudando todo esse mês que passou, mês de agosto, que diz assim, 3:29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que interessante. Vocês são descendência de Abraão se somos de Cristo. Se você é de Cristo, você é descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Porque a promessa foi feita aos filhos, aos descendentes de Abraão, e pela fé em Cristo, nós nos tornamos em adoção descendência de Abraão e herdeiros de Cristo. Ora, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 de Pedro 2, 9 e 10, diz assim. Ora, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, é verdade, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Ora, antes nós não éramos povo, agora nós somos povo de Deus. Isso aconteceu por
causa da misericórdia de Deus, logicamente, aprove aceitar-nos como seus filhos nessa adoção gloriosa através da nossa fé em Jesus Cristo. Olha, a nossa salvação, irmãos, é muito mais do que nós imaginamos, muito mais gloriosa, muito mais poderosa. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário é muito maior do que nós podemos imaginar. Sendo assim, os 10 mandamentos valem para todo o povo de Deus e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender uma coisa, que se Deus não muda, sua palavra também não muda. Ora, Mateus capítulo 5, versículo 18 e 19. Mateus 5, 18 e 19. Estamos rápidos na palavra, né? Mateus 5, 18 e 19 diz assim: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Os 10 mandamentos são uma imagem da ética cristã. Eles são um alicerce, um fundamento importante para tudo o que vem depois. O que está dizendo aqui, irmãos, que nenhuma letra, nenhum traço, nenhum sinalzinho será tirado, desaparecerá da lei, perderá a sua validade. Até quando? Até não existirem mais céus e terra. Que coisa, não? Ora, então, eles são um alicerce, eles são um fundamento importante para tudo o que vem depois. Me refiro aos 10 mandamentos. O sermão de Jesus, por exemplo, o sermão de Jesus no monte, é uma interpretação que Jesus faz dos 10 mandamentos. Nunca Jesus revogou a lei, os mandamentos, ao contrário, ele cumpriu e estabeleceu a nova forma do Espírito, que a graça, ela é uma profundidade, ou melhor, um aprofundamento dos 10 mandamentos no coração do homem. Essa é a minha impressão, esse é o meu entendimento do que é realmente a graça. Quando muitos pensam que a graça é um livramento, que a graça é fazer o que se quer, que a graça... Não, há um equívoco muito grande nesse sentido. Então muitos dizem que os 10 mandamentos foi uma preparação para o Evangelho. Ele preparou, ele colocou a base para que se construísse, ele é um alicerce sobre o qual se constrói o Evangelho de Jesus Cristo, onde se constrói o edifício chamado igreja, onde se constrói as nossas vidas, essas pedras que somos nós, são colocadas sobre aquele fundamento. Glória a Deus por isso, né? Então, vamos rapidamente começar falando sobre o primeiro mandamento. Olha, eu espero que a gente consiga falar sobre os mandamentos. Hoje eu dei uma introdução, então hoje não vou conseguir falar sobre vários mandamentos, né? Então hoje eu provavelmente só vou falar sobre o primeiro mandamento, mas nos outros eu vou continuar, porque eu quero falar sobre isso, quero falar sobre o Sermão da Montanha, né? Que é a ética do Sermão da Montanha, e quero falar sobre alguns temas, como a mentira, o aborto e outros temas que nós vamos tratar, que são bastante polêmicos também. Primeiro mandamento. Eu diria que eu posso resumir o primeiro mandamento assim: nenhum outro Deus. Nenhum outro Deus. Ponto final. Deuteronômio 5:7. Não terás outros deuses além de mim. A outra tradução diz: não terás outros deuses diante de mim, à frente de mim, diante de mim, junto comigo, não terás outros deuses. Isso o Senhor diz, a ideia é interessante, não é ter outro Deus e descartar, é ter diante de mim, é ter além de mim, da ideia de gente que tem a Deus e quer ter outros deuses. Esse é o grande problema.
Não sei o que dizer com relação àqueles que negam a Deus. Olha, o texto é claro. Além de mim, vocês não podem ter outros deuses ou outro Deus na sua vida. É simplesmente isso. Ora, o maior desafio que nós enfrentamos como cristãos é manter Deus em primeiro lugar. É ou não é? Isso implica manter um relacionamento constante com Deus. Essa é a grande dificuldade de muitos, né? Ora, nenhum Deus, pessoa, trabalho, plano ou afeto deve ter prioridade no nosso relacionamento com Deus. É disso que se está falando, minha gente. Ora, Reifler disse que existem 4 passos consecutivos, ou melhor, passos consecutivos no caminho da idolatria. No caminho da idolatria, até chegar à idolatria, você dá 4 passos, né? Consecutivos, um após o outro. Primeiro, o coração é enganado. Entra o engano no coração, né? Depois vem o quê? Vem o desvio. Isso é, você vai pouco a pouco, você começa a se desviar, né? Você começa pouco a pouco, começa a se desviar do caminho, né? A servir outros deuses, depois aí a servir outros deuses, né? E finalmente prostrar-se diante deles. Então, por isso a Bíblia nos manda guardar o nosso coração. É de onde vêm as más condutas, é de onde vêm os maus comportamentos, as más atitudes. Daí devemos vigiar e orar para evitar a queda, para não cair. Não cair. Porque cair-se ao desviar-se, é cair. Ora, isso acontece em qualquer área, presta atenção, isso acontece em qualquer área da nossa vida, não só na questão de adoração, de ir à igreja, não. Você é seduzido pelo engano, olha só, aí você começa a se desviar do caminho, isso acontece pouco a pouco, isso não acontece de uma vez, você começa a se esfriar e a se desviar, daí o que acontece? A comunhão com Deus, você se desvia, você se afasta da comunhão, da relação com Deus, aí o que acontece? Você começa a depender daquilo que te domina. Você começa a depender daquilo que te controla. Uma pessoa, um trabalho, um pensamento, uma ideia, um namoro, qualquer coisa assim. Aí, finalmente, você é completamente dominado e controlado por aquilo. Aquilo te subjuga e se torna um Deus na sua vida. Isso é idolatria. Entende? Ora, em Êxodo, a advertência do Senhor a quem oferece sacrifício a outros deuses é assustadora, porque você começa a viver em função daquilo, você começa a trabalhar, você começa a sacrificar, você sacrifica toda a tua vida por causa daquilo. Há pessoas que sacrificam a relação dos pais, da família, por causa de outros. Sacrifica a Deus, a igreja, enfim, sacrifica a sua moral e tudo por causa de alguém. Ora, olha o que diz Êxodo 22:20. Êxodo 22:20 diz assim: ora, quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus e não unicamente ao Senhor, será destruído. Será destruído ou sofrerá destruição, diz outra versão. Em Deuteronômio, declara que a pessoa que não obedece ao mandamento do Senhor e busca outros deuses, sofrerá maldição. Sofrerá maldição. Terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje eles ordenam para seguir deuses desconhecidos. Ora, é isso que o Senhor diz. Agora, em Deuteronômio 11:28, Deuteronômio 11:28, Números, Deuteronômio 11:28, diz assim, 11:28, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Nós sabemos que o grande conflito do povo de Israel sempre foi a luta
contra a influência dos deuses das nações ao seu redor. Por isso, as advertências de Deus eram constantes. As advertências de Deus eram constantes. O primeiro, vamos ver um pouco, para eu dar uma adiantada e com isso eu vou terminar dessa vez. Vamos ver alguma coisinha sobre o primeiro mandamento no Novo Testamento, porque eu ainda não terminei. Eu termino e depois a gente vai vendo os outros mandamentos. O primeiro mandamento no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a idolatria era algo mais exterior, algo visível. Por exemplo, se faziam deuses de madeira, a própria feitiçaria incluía sinais, tatuagens, correntes, pendentes, incluía pedra, imagens de ouro, médiuns e feiticeiros. Foi o caso, por exemplo, da estátua do bezerro de ouro, construída pelo povo justamente quando estavam... É interessante isso, que justamente quando estavam ao pé do Monte Sinai e Moisés estava no monte recebendo os mandamentos do Senhor, o povo estava se metendo na idolatria. Que coisa! O povo de Deus. Ora, eles estavam querendo... Por que eles pediram para fazer uma estátua de bezerro de ouro? Porque eles estavam querendo imitar as práticas das nações. Que eles queriam algo tangível, eles queriam ver. Eles estavam olhando outras nações, eles viam os outros deuses, que as nações tinham deuses, estátuas, tinham imagens, eles queriam ter também. Agora, veja bem, eles sabiam que Moisés estava no monte com Deus, e se vocês perceberem, vocês vão perceber que Arão, o que ele diz fizeram o bezerro de ouro e ele chama o povo a adorar ao Senhor, a celebrar ao Senhor. Então, mesmo que fosse para adorar a Deus, se você percebe aqui, alega-se que apesar da imagem, o que se quer adorar a Deus não é o que se diz hoje, quando você questiona a pessoa que tem imagens, ela diz, não, essa imagem é apenas representativa, nós, na verdade, adoramos a Deus. Isso não é possível. Tu não terás outro Deus além de mim. Não é? As imagens, elas são abomináveis para Deus, porque elas estão ali interferindo na nossa relação direta com Deus. Deus quer ter uma relação direta contigo. Ele não precisa de nenhum tipo de intercessor, a não ser Jesus Cristo, que é nosso único intercessor, o único intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Que maravilha, né? Ora, no Novo Testamento, o Senhor amplia a idolatria e a feitiçaria. Como? Vou te dizer como adoração a deuses interiores, mais que tudo. Deuses interiores invisíveis. Imagem humana. As imagens humanas que eu acabei de dizer, ou pessoas. Né? Tem gente que idolatra pessoas. Irmão, não se pode idolatrar uma pessoa. Não se pode de forma nenhuma idolatrar ninguém. Está errado quem se deixa idolatrar e está errado quem idolatra alguém. Tem pessoas que acham que Deus só fala por uma pessoa, Deus só cuida dos outros por uma pessoa, que Deus só atende a oração de uma pessoa. Não, irmãos, isso está totalmente equivocado. Isso pode chegar a ser uma idolatria, pode ser considerado uma idolatria. Ora, mas a Bíblia também, no Novo Testamento também, idolatria é glutonaria, por exemplo, comida, honrar a pessoas, prestígios, ambições, sabedoria humana, posição, atitudes, pensamentos, orgulho, avareza, riqueza, tudo pode se tornar idolatria. Ora, não terás outros deuses deve significar para nós que o nosso Deus é suficiente. E não precisamos de mais nada, não precisamos de nenhum outro Deus. É lógico que Deus vai usar, para isso nós temos os dons. Deus vai usar dons. A igreja, irmãos, a igreja é deficiente se ela se agarra a uma pessoa. A igreja, ela é dirigida, ministrada pelos dons.
Os dons ministeriais, por exemplo, que são dons de ofício, pastor, o mestre, o apóstolo, o profeta, o evangelista, são dons dados à igreja para ministrar, para preparar os santos para a obra do ministério. São dons importantes, cada um cobre uma área da igreja, cada um capacita uma área da igreja, entende? Então, o que nós precisamos entender? Deus é suficiente, não queremos outros deuses. Nós confiamos plenamente no nosso Deus, esperamos nele com toda certeza e que ele nos responderá, que ele nos atenderá. Nós encontramos no livro de Salmos, muitas afirmações a respeito da suficiência de Deus, em como ele é suficiente como pastor, como protetor, como ele é suficiente, Senhor, como ele está conosco, como ele cuida de nós, como ele nos trata. Quanta confiança tinha Davi no cuidado de Deus para com ele e para com a sua descendência. Há 3 verbos que nos falam em como podemos buscar cumprir plenamente o primeiro mandamento: obedecer, buscar e andar. Obedecer, buscar e andar. Salmo 119, esses verbos, eles estão no Salmo 119. Ora, irmão, Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. E o maior capítulo da Bíblia fala sobre a riqueza, a importância da própria palavra de Deus. E Salmo 119, de 1 a 3, assim: como são felizes os que andam em seus caminhos, ou melhor, em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração os buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Você consegue enxergar aí esses 3 verbos importantes: obedecer, buscar e andar? Em todas as minhas decisões, considero o Senhor. Considero a sua vontade, é isso que Ele quer. Que em todas as tuas decisões você coloque o Senhor em primeiro lugar, você considere o Senhor, você traga o Senhor para compartilhar, para você compartilhar com Ele, para você pedir o conselho, a sabedoria. Considera o Senhor, sua vontade, seus mandamentos e trata de obedecer. Ora, faça isso de todo o teu coração. Fugir do que é mal e me apegar ao bem. Isso vai produzir em mim um coração íntegro na minha adoração e na minha vida cristã, na minha ética, no meu comportamento e na minha conduta. Minha gente, eu termino por aqui. Dou graças ao Senhor e espero que a gente consiga realmente caminhar nesta palavra cada dia. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus, que o Senhor te guarde e te abençoe. Amém.